Muito bem, a gente começa mais um bloco Saúde do Homem, uma entrevista com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, no Espaço Cerâmica São Caetano do Sul. Vocês estão vendo aí que eu estou até meio suado, que o calor está demais nesses dias. Eu queria saber do professor Tobias, esse calor mexe com o rim? Ele tem alguma influência até na produção de cálculos, as famosas pedras? Sem dúvida, Joaquim, né? Primeiro, bom dia a quem está nos vendo aqui hoje. Um prazer estar com você de novo. Prazer é todo meu. O rim é um dos principais moduladores da quantidade de líquido que a gente tem no corpo, né? A gente tem ingestão de líquido pela boca, a gente tem o termostato de controle da temperatura pela sudorese, pelo suor, e o rim elimina as escórias, né, as impurezas do sangue através da urina. Então a gente tem essa entrada e saída de líquidos do corpo, né? À medida que você está calor, está muito quente, aumenta muito a necessidade de ingesta de líquidos, porque o corpo fica muito quente e aí tem que ter a sudorese. Você acaba perdendo muita água através do suor e o indivíduo desidrata, né? E à medida que desidrata, o rim filtra menos líquido e elimina mais escórias, dentre elas o cálcio. E aí pode sim formar cálculo, né? Ácido úrico também, quando fica hiperconcentrado, pode formar cálculo, oxalato, né? Então, não tem dúvida, a temperatura externa é extremamente importante na gênese dos cálculos. Obviamente que tem também questão genética, predisposição do indivíduo a ter esses quadros. Mas quando está calor, a gente tem vários trabalhos científicos mostrando que áreas mais quentes do planeta, a incidência de cálculos renais, de pedra nos rins, é muito maior. E a gente vê a sazonalidade também. No mesmo país, quando está mais quente, a procura no pronto-socorro por cólica renal é muito maior também. E a gente está percebendo isso nas emergências aqui em São Caetano, por exemplo, em Santo André. Mesmo em São Paulo, os lugares onde a gente trabalha, a incidência aumenta muito. E aí acho que é super oportuna o teu comentário aí, para a gente poder abrir o assunto para poder falar das pedras no rim, sim. Correto. Bom, e quem já sofreu com pedra no rim sabe o quanto isso é doloroso. Eu, graças a Deus, tive uma vez só, há muitos anos, quase 40 anos, mas fui parar no hospital com uma cólica insuportável, uma dor. Aí, de repente, quando ia começar o tratamento, descobriram que eu tinha eliminado as pedras normalmente, então não precisei nem fazer nenhum procedimento. Mas, primeiro, há algum cuidado que as pessoas devam adotar para evitar o cálculo renal? Tem dois cuidados básicos que a gente orienta para todo e qualquer tipo de cálculo. Primeiro, a ingestão de líquidos. Aí todo mundo pergunta, tem que tomar 2, 3 litros de água? Não, tem que tomar água suficiente para a urina ficar amarelo palha. No inverno, provavelmente é muito menos. A gente sua muito menos, perde muito menos líquido. E no verão é muito mais que 3 litros às vezes. Você tem que urinar claro. E aí é porque o rim concentra a urina. E a cor da urina nos indica se a urina está concentrada ou se está diluída. Então, a quantidade de líquidos você consegue ver pela coloração. Então, essa é a primeira dica. A segunda é reduzir o sódio da comida. Não só sal mesmo, comida salgada, né, como enlatados, refrigerantes, por exemplo, tem muito sódio. Apesar de ter um gosto mais doce, né, tem sódio. Então, essas coisas aí facilitam muito a troca do sódio pelo cálcio na urina, na absorção, e aí fica muito cálcio na urina, hipercalciúria. E aí o indivíduo acaba formando cálculos. Então, essas são as duas dicas básicas para a grande maioria dos cálculos. Obviamente que existem cálculos de outras formações, né? Mas 90% ou mais dos cálculos são de cálcio e por hipercalciúria. Então, é importante reduzir o sal na dieta e aumentar o líquido na ingesta. E outra coisa curiosa...
Pode continuar, eu interrompi no meio. Então, não, outra coisa curiosa que você falou, que teve uma vez e nunca mais teve. A grande maioria das pessoas tem um quadro de cólica que nunca mais tem. Mas a gente tem alguns indivíduos que têm, sim, quadros recorrentes. Né? E a dor é insuportável. É como se fosse... A mulher diz que é como se fosse dor de parto. Né? Mulher tem parto, homem não tem parto. Mas o meu mulher caso, fala que é até curioso, porque eu estava jantando com a minha mulher, a gente era praticamente recém-casados ainda, isso no começo dos anos 80, né? E ela usava aquelas batas que eram comuns nessa época, né? Os novos baianos, aquele pessoal usava aquelas batas hippie, bem hippie. que deixavam o corpo ainda maior, né? E a gente estava comendo num restaurante baiano, por incrível que pareça, e quando eu levantei para pagar a conta, senti aquela dor e falei para ela, não consigo andar. Ainda bem que era ela que estava dirigindo, ela veio dirigindo, nós paramos no antigo Hospital Leão 13, ali perto do Museu do Ipiranga, Sim. e ela foi me segurando, eu sou bem maior que ela, né? Ela é pequenininha, mas com aquela bata, e quando o pessoal viu a gente entrando, achou que ela estava grávida e ia dar luz. Quer dizer, então, essa E relação você gritando. do parto, quem teve o bebê fui eu com a pedra, né? Que foi um negócio... Agora que eu entendi a história da bata. A bata estava no contexto. Quando ela entrou No com a bata contexto da história. me ajudando, pensaram que ela estava grávida. E era o contrário, eu que estava... E ela super magra. Gemendo. É, Partejando. Você que estava partejando. Agora, quando a gente fala de ingerir bastante líquido, precisa definir bem o que são os líquidos, né? Porque tem muita gente que fala o seguinte: a cerveja é diurética, então vou tomar bastante cerveja porque vai ajudar. Não é o caso, né? O ideal aí é a água. A gente tá falando água mesmo, Água, né? Porque mesmo a cerveja é verdade que a cerveja é diurética. Só que a cerveja também desidrata, né? Tanto que dá aquela urinada clara que a cerveja faz, poliúria, só que depois o indivíduo desidrata. Então não é contínuo, não é uma coisa que é contínua. Né? E a gente não prescreve cerveja contínua para ninguém. Né? Obviamente que tem malefícios à saúde, o excesso de álcool, etc. Né? Então, a gente até sugere, como no vinho é mais clássico, cada copo de vinho tomar um copo de água, a gente fala que de vez em quando está tomando cerveja, tem que tomar água. As pessoas não têm esse hábito, porque a cerveja mata a sede a curto prazo. Né? E aí você vai tomando mais e mais e mais volume de cerveja. Precisa tomar água, tem que parar de tomar cerveja e tomar uns copos de água para essa perda de líquido que vai sair na urina manter o corpo hidratado. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Às vezes, as pessoas confundem as coisas. Né? Não é que, né? Não é que faz bem, né, tomar cerveja. A curto prazo vai realmente aumentar a diurese, né? Mas depois tem efeito rebote de desidratação. Então, precisa estar bem hidratado. Essa que é a verdade. Então, sucos servem bem. Né? O que é ruim são realmente os refrigerantes, que aí você está dando líquido, mas está dando sódio junto. Então, contrabalanceia o efeito positivo do líquido através do sódio. Né? E uma coisa importante, como você falou na tua história também, você eliminou, e é um eliminador de cálculos. Né? Indivíduos que têm pedras menores que 5 milímetros, meio centímetros, têm uma chance muito grande de eliminar espontaneamente. Tanto que muitas vezes vai no pronto-socorro, a gente acompanha os pacientes. E alguns pacientes que são refratários ao tratamento, ou dor, ou que vão e voltam no pronto-socorro várias vezes, mesmo com cálculos menores, a gente acaba fazendo o tratamento, desobstruindo o ureter. Né? Então, assim, a princípio, esperar, né, a terapia médica expulsiva, esperar a pedra sair espontaneamente, é uma opção preferencial para cálculos pequenos, indivíduos que são eliminadores ou casos favoráveis. O rim não está tão dilatado no exame de imagem, né, na tomografia ou no ultrassom. A dor cede com analgésicos comuns, então dá para esperar. A gente espera até 20 dias. Né? Se não elimina a pedra em 20 dias, é improvável que vai eliminar depois desse período. Né? E pode ser feito a pedras maiores, mas muitas vezes o paciente resiste a fazer tratamento, né? a retirar a pedra. Então a gente espera muitas vezes. A gente sabe que passou de 3 semanas, a chance de eliminação espontânea é muito pequena. Então aí a gente já vai negociando com o paciente. Vamos esperar esse tempo, a gente faz outra tomografia.
Aí faz outra tomografia, tá lá a pedra, ele está com dor, você tem um argumento para convencê-lo. Né? Agora, se a dor é forte, esqueça, ele vai direto para a intervenção, não quer nem saber. Ele toma o analgésico, voltou a dor, doutor, pelo amor de Deus, tira essa pedra daí. E aí, hoje é muito avançado, né? A intervenção, ela é cirúrgica, ela tem várias formas de ser feita. Eu conheço pessoas que tem várias formas. Na verdade, a implodir gente... a pedra, é isso? Então, a gente tem tratamentos como a litotripsia extracorpórea, que é um tratamento não invasivo, que a gente usa para cálculos renais. Né? Mas para cálculos ureterais, já foi usada a litotripsia, mas o resultado é muito inferior. É 70% ou menos de sucesso. E eu acho que não é aceitável para o indivíduo que está morrendo de dor. Né? Só para aquele realmente que não quer intervenção no cálculo ureteral, a gente indica a litotripsia extracorpórea. Se não, a gente indica hoje, mais moderno, um procedimento endoscópico. Anestesia o paciente, entra dentro do ureter com um aparelho rígido ou flexível, se a pedra estiver no rim ou muito próximo do rim, quebra com laser e coloca um catéter de duplo J, que é para drenagem do rim. Né? Então, é um procedimento que você faz, dá alta no mesmo dia ao paciente, ou se fizer à noite, logo de manhã ele vai para casa. Então, procedimento praticamente de hospital dia, né? 24 horas de internação ou menos, com resultado muito bom, com morbidade ou chance de complicação muito baixa. Então, a gente é muito liberal hoje para indicar esse tipo de tratamento que acaba erradicando. O problema é que, às vezes, o catéter que a gente deixa irrita muito o paciente. Então, a gente tem que deixar com analgésico, tem que conversar que, mesmo com a intervenção, pode ter um pouco de cólica. Enfim, é uma negociação. Você tem que ver se realmente aquele procedimento que você vai indicar vai ter benefício para aquele paciente. Não indicar para todo mundo. Por isso que está aí a terapia expulsiva para cálculo pequeno, né? E, eventualmente, a cirurgia, a litotripsia ou a cirurgia endoscópica para casos refratários ou que tenham necessidade de intervenção, obstrução renal, infecção. Isso é obrigatório, cirurgia. Não tem nem conversa, perde o rim, né? É um órgão vital, né? Então, a gente tem que balancear. Apareceu uma dúvida enquanto você estava falando. O problema do cálculo renal é que eu acredito que as pessoas só descubram que tem quando ele se manifesta. Né? Quando a pedra se manifesta, vem aquela dor horrível, aí você vai descobrir que tem pedra no rim. Tem algum sintoma inicial ou prévio que vai te indicando, olha, acho que vai ter, que a gente pode chegar e procurar um urologista para dizer, estou sentindo um certo desconforto, uma certa dor aqui na lombar, alguma coisa assim, que indique a possibilidade? É muito comum a gente ser procurado por quadros de dor lombares que sejam ortopédicas ou outras causas. E, eventualmente, a gente surpreende se em algum cálculo ou alguma doença urológica. Então, dor lombar é um sinal de alerta, além de, mesmo considerando que só a dor lombar isolada, sem irradiação para a região abdominal ou região ali baixa da pelve, né? A gente tem a dor típica. As dores atípicas, apesar de serem um chamariz para investigação, muitas vezes não são cálculos. Infecção urinária, né? Dor para urinar, né? Qualquer coisa, sintoma que modifique sintoma urinário associado à dor lombar, na região ali das costas, sugere, né? O indivíduo que já teve, às vezes, um quadro de uma cólica, com náusea, com vômito, com mal-estar, e isso passa. Então, quer dizer, indivíduo que já teve um quadro mais ou menos típico, que a gente sabe que eliminou alguma pedra. Então, esses são os sinais. Agora, o mais comum é o que você falou, é o quadro agudo no pronto-socorro ou um check-up por qualquer motivo e está lá, você faz um ultrassom, uma tomografia, as pedrinhas estão lá. Então, esses são os cenários mais comuns que a gente vê, né? Ou na urgência mesmo, ou um achado sem nenhum sintoma de pedrinhas que estão no rim já há muito tempo e às vezes nem causaram nenhum quadro de cólica. É muito variável o espectro de apresentação, né? Desde nada até um quadro agudo com obstrução renal. Insuficiência renal, se descer pedra dos dois lados, pode entupir, não drena, a gente vai ter que fazer diálise, né? Então, tem quadros, desde quadros frustros até quadros muito graves. E isso o médico consegue ver com uma avaliação inicial, exame de sangue e urina, uma tomografia, um ultrassom, consegue já delinear isso rapidamente no pronto-socorro.
Quer dizer, a consulta ao médico anualmente ela é necessária até para prevenir isso aí. Nessas consultas Ah, normais de check-up, você acaba descobrindo. e outra coisa, né? No quadro agudo desse, você não sabe se é cólica renal. Né? E se for uma apendicite, uma outra coisa mais grave, dentro do abdômen, né? Uma inflamação pélvica na mulher. Então, são quadros todos diferenciais, diagnósticos diferenciais, e às vezes você não tem esse diagnóstico. E outro lado da moeda é o indivíduo assintomático. Tem que ir no médico, sim, fazer exame, avaliação, ver, não tem nada, o médico vai indicar para ele com que frequência ele deve fazer os retornos. A gente tem grupo de pacientes que tem um risco muito baixo de hipertensão, diabetes, né, de problema de próstata, e a gente alarga esses acompanhamentos, né, indica acompanhamentos mais longos. Né, mas eu acho que uma consulta por ano de rotina, onde você faça exames e verifica se tem problemas, evita muita coisa. Né, evita problemas graves. Você acaba diagnosticando tudo em fase inicial, onde a chance de cura e de controle das doenças é muito maior. Verdade. Agora, tem a prevalência do cálculo renal em determinada idade? A gente pode dizer que indivíduos mais velhos ou mais novos, como é que é isso? Sim. Os quadros genéticos são mais comuns, começam desde a infância e adolescência. Né? A gente tem um predomínio de idade entre 20 e 40 anos dos cálculos renais, e a gente sabe que com a idade a tendência é diminuir a incidência. Tá? Então, a gente fala que quando casar Sara, né, quanto mais velho vai ficando, é que nem vinho, né, vai ficando melhor, né, vai parando de ter cólica, vai parando de ter provavelmente atividade metabólica que predispõe ao cálcio a ir para a urina. Isso com a idade, apesar do idoso urinar muito menos e mais concentrado, curiosamente, forma menos pedra, estatisticamente é mais raro os cálculos renais em indivíduos idosos. É uma doença tipicamente do indivíduo que tem atividade, que está na atividade, adulto jovem e adulto. Legal. Professor, acho que esgotamos o assunto. Se tiver mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você acha importante? Eu acho que é isso mesmo, né? Nesse verão aí, pessoal, se hidratem, né? Bebam água, verifiquem a coloração da urina, né? Façam seus exames regulares. Eu acho que a mensagem está dada, a gente falou de tratamento, falou de tudo, né? E estamos à disposição. Qualquer dúvida, eles podem entrar em contato com a gente, né? Ou aí direto pelo programa, ou no Instagram. A gente está à disposição para responder qualquer pergunta. Tá ótimo. Obrigado pela entrevista. Até semana que vem. É isso. Um grande abraço. Até a próxima. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroprocto, Espaço Cerâmica em São Caetano do Sul, falou com você.